Graça e paz, irmãos. Como eu sempre digo para os irmãos, para nós é um grande privilégio poder, domingo após domingo, estarmos nos reunidos em torno do nome do nosso Salvador Jesus Cristo. E apesar do frio e da chuva, nós podemos nos aquecer com as suas palavras. Assim como aqueles viajantes do caminho não falaram, quando eles conversavam com o Senhor, eles falavam assim: por acaso não aquecia o nosso coração enquanto Ele falava conosco? Que a palavra do Senhor possa aquecer os nossos corações nessa noite, irmãos. Porque realmente, como diz o salmista, o Senhor não despreza um coração aquebrantado. O Senhor, Ele espera que nós tenhamos diante dEle um quebrantado coração, porque realmente um quebrantado coração diante do Senhor move o coração de Deus. Então essa é a nossa expectativa para essa noite. Nós estamos diante do pão, diante do cálice, diante de uma noite tão especial, em que o Senhor nos convida mais uma vez a estarmos ceando com Ele e também estarmos pregando a morte dEle até que Ele venha. Então realmente eu quero que nos nossos corações nós tenhamos essa certeza, que o Senhor, Ele morreu pelos nossos pecados. Isso é um pilar, é um fundamento da nossa fé. Nada nós podemos fazer para pagar os nossos pecados, mas Ele, num só sacrifício, num só ato de justiça, Ele justificou-nos todos nós que somos o seu povo, nós que somos a sua herança, nós que somos justificados mediante a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele fez tudo por nós. Por isso que quando Ele vê o fruto do seu penoso trabalho, a palavra diz que Ele canta louvores no meio da congregação. Então hoje o mais feliz entre nós é o nosso Senhor Jesus, que está aqui presente, está nos vendo e esperando que diante dEle nós tenhamos um coração contrito, um coração aquebrantado, para que possamos juntos alcançar as realidades espirituais que Ele espera de nós, porque Ele já nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Então Ele espera que nós vivamos em novidade de vida, amém? Vivamos no Espírito e andemos também no Espírito, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em Gálatas, capítulo 5, verso 16, Gálatas capítulo 5, verso 16, diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostas entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Mas se fores guiados pelo Espírito, não estão mais debaixo ou sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus quem tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Veja o verso 25: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém, irmãos?
se vivermos no Espírito, também vamos andar no Espírito. Meus amados irmãos, nós conseguimos notar, diante da cristandade atual, que uma das grandes dificuldades de todos os irmãos é, além de viver no Espírito, andarmos no Espírito. Porque nós temos sido confundidos com uma realidade que a cristandade atual hoje ela passa. Quando nós olhamos para essa cristandade, nós vemos grande parte desses irmãos, não todos, mas uma grande parte, andando na carne. Irmãos que já foram agraciados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como diz em Efésios capítulo 1, como diz lá em Pedro capítulo 1, verso 4 em diante, 3 e 4. Nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais. Então, nós podemos nos perguntar nessa noite, mas por que então, irmão, eu ainda ando na carne? Por que eu não consigo andar no Espírito? Podemos estar falando coisas espirituais, mas não andando no Espírito. Podemos andar uma vida, às vezes, totalmente correta aos olhos da cristandade atual. Nós reunimos todas as reuniões, nós oramos nas reuniões, nós servimos o Senhor, nós achamos que estamos fazendo as coisas espirituais, mas, infelizmente, não conseguimos adentrar a barreira que liga ao espiritual. Infelizmente, muitas vezes, nós servimos o Senhor somente na nossa carne. E a palavra diz, em Romanos capítulo 8, que os que se inclinam para as coisas da carne, eles colherão morte, mas os que se inclinam para as coisas do Espírito, colherão vida e paz. Então nós temos essa luta agora, dentro do nosso interior. Nós temos uma inclinação que é para a carne, e uma inclinação que é para o Espírito. E nós vemos como Paulo, ele passando por uma provação muito grande nessa cidade, os irmãos queriam voltar a estar praticando a lei, voltar a sacrificar, voltar a se circuncidar, e eles não conseguiram entender o que era o espiritual da palavra. Por isso, irmãos, quando nós não conseguimos entender o espírito da palavra, por mais que nós falamos a palavra, por mais que nós profetizamos a palavra, por mais que nós andemos entre os irmãos, nós não vamos conseguir alcançar o nível espiritual da palavra. Então o que acontece com nós? Nós vamos alcançar somente discórdias, frustrações, vamos alcançar aqui os frutos da carne: idolatria, feitiçaria, prostituição, impureza, lascívia, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Ou seja, você pode me perguntar nessa noite, por que o povo de Deus, dia após dia, mês após mês, ano após ano, ele vem se dividindo e não se unindo, como dizem lá em Efésios capítulo 4, verso 3, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Todo dia, o dia todo mês, todo ano nasce uma denominação diferente. E por que o povo de Deus, então, se realmente ele está tão cheio do Espírito Santo, tão cheio de Deus, se ele tem vivido no Espírito e andado no Espírito, por que o povo de Deus se divide? Infelizmente, irmãos, porque muitos dos cristãos, eles falam das coisas espirituais. Ele é aquele crente Denorex, né? Parece, mas não é. Você lembra do Denorex? Parecia um shampoo, mas não era. Era um anti-caspa. Você consegue entender, irmão? Você pode ter toda a aparência de um crente. Você engana todo mundo, mas o nosso Deus você não engana. Porque Deus, ele sonda os corações. Ele não procura o exterior. Então, o nosso Senhor e o nosso Pai de amor, quando ele está presente, o que o Senhor disse? Que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então nós podemos estar adorando a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo de uma maneira mentirosa e sem verdade, porque não vivemos no Espírito e não andamos no Espírito. Então o viver no Espírito e o andar no Espírito são as duas pernas do crente.
E Paulo ele diz assim: porém eu vos digo, andai no Espírito. E quantos de nós têm andado no Espírito? Porque se realmente nós andarmos no Espírito, não vai haver mais ciúme entre nós, não vai haver mais contendas entre nós, não vai haver mais impurezas entre nós, não vai haver mais feitiçarias entre nós. E o pecado de feitiçaria ele é muito interessante, porque pecado de feitiçaria é quando uma pessoa ela tenta dominar a outra. E como nós queremos ser dominadores do povo, como nós queremos dominar as nossas pessoas, os nossos amigos, como nós queremos ganhar as nossas discussões, como nós somos cheios de si e vazios do Espírito Santo. Porque, infelizmente, irmãos, às vezes nós estamos nos inclinando somente para a carne, e nós temos agora essas duas inclinações. E o que o nosso Senhor espera de nós? Nós lemos, ou vamos ler agora, em 2 Pedro capítulo 1, verso 3, Pedro diz assim: visto que pelo seu divino poder, ele nos tem sido doado todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Veja o verso 4. Pelas quais nós têm sido doadas as preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos tornais co-participante da natureza divina. Veja o final agora: livrando-vos da corrupção e das paixões desse mundo. Então nós podemos ser participantes do quê? Da natureza divina. É isso que Pedro está falando. Mas como que nós vamos chegar nesse... Irmãos, é por isso que nós estamos aqui, para que nós possamos alcançar esse nível espiritual, todos nós juntos, não só um irmão espiritual e os outros irmãos todos carnais, todos nós precisamos nos dedicar e nos inclinar para as coisas do Espírito, porque se nós não conseguirmos nos inclinar para as coisas do Espírito, nós vamos ser crentes carnais, ou seja, maus testemunhos do Senhor. Amém, irmãos? Veja o que o Senhor diz lá em João capítulo 4, verso 23, que o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Ele diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura. O Senhor está diante daquela mulher, e aquela mulher diz para o Senhor: nós te adoramos em tal lugar, nós te adoramos no templo. E o Senhor diz: não, mas vai vir uma hora que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Como nós vamos adorar ao Senhor se nós não andamos em espírito, se nós não vivemos em espírito? Então veja essa luta interior que todo crente tem dentro dele. E se nós não trabalharmos com essa luta dentro de nós, nós podemos trazer as coisas espirituais como cotidianas para a nossa vida. E daí nós começamos a reunir domingo após domingo, reuniões após reuniões, estudar a palavra, e a palavra de Deus ela não aquece mais o nosso coração. Às vezes estamos conversando da palavra, não para edificação, mas para ver quem tem mais conhecimento, quem está ficando mais espiritual. E a espiritualidade é algo tão simples como a humildade, que quando você descobrir o que é espiritual, você já não é mais espiritual, você já se tornou carnal. Porque o homem espiritual, ele continua na busca de andar em espírito. Porque veja, nós precisamos andar, é algo contínuo, não é aquilo que a gente consegue, e conseguindo, então já consegui, é meu, então daqui para frente agora eu sou espiritual. Não, irmão. Você pode ora estar no espírito e ora estar na carne. Precisamos procurar andar em espírito. E por que andar no espírito? Porque, irmãos, andar no espírito é a maneira correta de um cristão andar. Um irmão que anda na carne é um irmão carnal. Veja que necessidade de andarmos no espírito. O que é andar no espírito?
Andar no Espírito é o fruto de uma vida no Espírito. O que é viver no Espírito? Viver no Espírito é quando nascemos de novo, o Espírito entra dentro de nós, reaviva o nosso espírito. Então tudo que nós ganhamos do Senhor, a vida do Senhor Jesus agora está dentro de nós. Isso é viver no Espírito. E quando realmente nós vivemos no Espírito, isso vai nos trazer algumas coisas. E essas coisas são que agora o meu proceder é diferente. Porque se eu vivo no Espírito, eu também ando no Espírito. Mas que luta, irmão, se eu penso apenas nas coisas carnais e não vivo pelas coisas espirituais. Paulo, lá em Romanos capítulo 8, vamos abrir lá, irmãos. Capítulo 8, verso 5, diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Veja agora o verso 6. Porque o penhor da carne dá para a morte. Marque isso, irmão. Mas o do Espírito para a vida e paz. Estende, quando nós pendemos somente para as coisas da nossa carne, quanto mais nós corremos atrás dessas coisas desse mundo, mais nós estamos pendendo para a morte. Você não vai ter vida em si mesmo. Você realmente pode ter nascido de novo, mas o andar no Espírito, que é o comportamento justo de um crente, você não consegue andar, porque materialmente, mentalmente, você só cogita nas coisas da carne. E às vezes as coisas da carne, Nelson, são coisas lícitas. Você cogita que no seu trabalho, que você precisa estudar, que você precisa fazer isso. E as coisas da carne são tão interessantes, porque às vezes a gente não consegue lidar com as coisas da carne, porque não cogitamos nas coisas espirituais. Quanto mais você cogita nas coisas da carne, mais caminhando para a morte você vai estar. É isso que a palavra diz. Mas quando você cogita para as coisas do Espírito, então você está caminhando para a vida e para mais uma palavrinha muito importante, para a paz. Você quer ter paz? Cogite nas coisas do Espírito. Você quer ter vida? Cogite nas coisas do Espírito. Você quer ter um comportamento cristão adequado? Cogite nas coisas espirituais. Porque o andar no Espírito é esse comportamento cristão que vem de uma vida do Espírito, que nós exteriorizamos aquilo que temos dentro de nós. Então as pessoas começam a nos ver como homens e mulheres espirituais. Mas quando um cristão, ele cogita apenas para as coisas da carne, aí então você vai ver um cristão que tem todos esses atributos aqui, ó. Idolatria. E a idolatria vai muito além do que aquilo que nós pensamos. Você pode idolatrar o seu dinheiro, você pode idolatrar o seu carro, você pode idolatrar a sua casa, você pode idolatrar o seu serviço, você pode idolatrar a sua esposa, você pode idolatrar os seus filhos. O que você tem colocado no lugar do Senhor? Qualquer coisa que você coloque antes do Senhor, isso é idolatria. E daí você vê os irmãos com feitiçarias, com inimizades, com porfias, ciúmes, iras, discussões, dissensões, facções, invejas e por aí vai. E como, irmãos, é comum nós encontrarmos essas obras da carne, lembre-se, não são obras do diabo, essas são obras da carne. Nós temos um inimigo que é o diabo, mas você tem dentro de você também um outro inimigo, que é você mesmo. Se você não lidar com o seu eu, com o seu ego e com a sua carne, você infelizmente vai viver uma vida cristã desequilibrada, e para o Evangelho você se tornará uma vergonha. Vasos de desonra.
Por isso que Paulo diz que numa grande casa agora você tem vasos de honra e vasos de desonra. Se você estudar o que é um vaso de desonra, talvez você vai se assustar. Porque o vaso de desonra era aquele vaso que era usado para jogar os excrementos humanos, o lixo, para fora. Esse era o vaso de desonra. Mostrava a imundície do ser humano. Então veja, irmãos, o quão importante de um cristão que vive pelo Espírito andar no Espírito. Se nós não conseguirmos andar no Espírito, nós não vamos agradar ao Senhor, e nós precisamos agradar ao Senhor. E como, irmão, nós vamos andar no Espírito? Você pode perguntar, tu já descobriu, Israel, como andar? Não. O Senhor nos dá diretrizes para como andar no Espírito. Mas se você me perguntar, Israel, você anda no Espírito? Ora sim, ora não. Algumas vezes sim, algumas vezes não. Porque o andar no Espírito é um sentimento contínuo que nós precisamos ter. Você nunca alcançou esse ápice da realidade cristã. Você vive nessa procura. Porque nós, infelizmente, dentro de nós habita o pecado. Paulo diz: o pecado que habita em mim. Paulo, no capítulo 7 de Romanos, ele diz que dentro dele, ele tem uma guerra, onde encontra o seu corpo fazendo o que ele não quer. E ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas no capítulo 1, no capítulo 8 de Romanos, você vai ver a lei do Espírito que dá vida, que vence a lei do pecado e da morte. E Paulo continua dizendo: mas, irmãos, dentro de nós temos essas inclinações que ora nos inclinam para as coisas da carne e ora nos inclinam para as coisas do Espírito. E agora dentro de nós temos as escolhas que precisamos fazer. Você quer ser um vaso de honra ou você quer ser um vaso de desonra? Você quer ser um testemunho real de Jesus Cristo aonde quer que você vá, ou você quer ser um mau testemunho para o Evangelho? Ou seja, pessoas se afastam do Evangelho por causa de crentes que cogitam apenas nas coisas da carne. E veja como isso precisa ser a nossa realidade, irmão. Porque às vezes nós podemos estar diante de uma reunião tão solene como essa, escutando a palavra de Deus, mas a nossa mente cogitando nas coisas da carne. E você precisa saber disso, porque isso pode atrair para você o que, irmãos? O que Paulo diz que aqueles que cogitam nas coisas da carne vão alcançar: morte, destruição. Mas se realmente nós estamos aqui não somente de corpo presente, mas de corpo, alma e espírito, querendo aprender com o nosso mestre a como viver no Espírito e andar no Espírito, realmente agora nós estamos cogitando pelas coisas do Espírito. E o Senhor quer nos ensinar a como andar no Espírito, como ter um comportamento de um cristão. E irmãos, nós temos essas escolhas diariamente. Você sempre está diante dessa escolha. Como que eu vou me comportar diante dessa escolha? Como um cristão ou como um mundano? E olha, uma das piores coisas do mundo é um cristão carnal, porque se torna uma vergonha para o Evangelho. Amém, irmãos? E veja, eu separei alguns pontos para nós podermos meditar nessa noite, de como viver e andar no Espírito. E é muito interessante nós termos cuidado para tratar desses assuntos, porque a palavra diz que enganoso é o coração do homem, né? Em Jeremias capítulo 17. Mais corrupto do que qualquer coisa, quem o conhecerá? Então, às vezes, nós somos movidos pelo nosso coração, e o nosso coração é enganoso. E movidos pelo nosso coração, cheios de compaixão, nós somos crentes carnais. Oh, aquele irmão é coração, né? É um coraçãozão, carnalzão. Porque nós não somos movidos pela emoção, mas nós somos movidos pelo Espírito Santo de Deus. Meu pai falava uma frase muito interessante: tem hora que o coração diz sim, mas a boca precisa falar não. Porque nós não somos movidos pelo coração, somos movidos pelo Espírito Santo de Deus. E se nós não termos essa dissensão, essa
luz do Espírito Santo, nós vamos ser aqueles irmãos que vamos estar indo de mal a pior, porque às vezes colocamos coisas no lugar do nosso Senhor Jesus. Muitas vezes eu escuto essa frase: ah, irmão, mas eu não tenho coração para isso. O Senhor não falou para você ter coração para isso. O Senhor falou para você ouvir as palavras dele e as praticar. Não tem nada a ver com coração, irmão. Aliás, Jeremias tratou muito bem com o coração do homem. Ele diz: enganoso é o coração do homem, mais terrível do que qualquer coisa. Então não pense porque um irmão tem aquela aparência de amoroso, aquele irmão pode ser um irmão espiritual. Não, ele pode ser totalmente carnal, sendo movido apenas pelas suas emoções. E uma pessoa espiritual, ela não é movida por emoções. E não estou dizendo aqui, irmãos, que um homem espiritual não se emociona, não. Se emociona e muito. Nós vemos o Senhor Jesus se emocionando. O Senhor Jesus chora quando vê a depravação da raça humana, vendo no capítulo 11 de João o seu amigo Lázaro morto. A palavra diz que Jesus chorou lá. Jesus, no capítulo 26 de Mateus, ele diz que ele: estou profundamente triste. Ah, irmãos, uma pessoa espiritual pode se entristecer? Pode, irmão, não se engane. Que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Paulo diz assim, que ele já escreveu tanto para os irmãos e agora escreve até chorando, que essas pessoas são inimigas da cruz de Cristo. Então um homem espiritual, ele pode se emocionar, mas ele não é movido por as emoções, porque nós nos emocionamos diante do Deus Altíssimo. Porque Davi, ele tinha um coração aquebrantado. Quando você lê o Salmo 51, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito inabalável. O que é um espírito inabalável, irmão? São duas coisas que se juntam automaticamente. Um espírito inabalável é uma pessoa que tem um coração puro. E uma pessoa que tem um coração puro, ela tem um espírito inabalável. Você não consegue separar essas duas coisas. Porque o que é um coração puro? Um coração puro é aquele coração que é completo por Jesus. Dentro dele só tem Jesus. Você pode me perguntar: não, mas daí eu não amo mais ninguém, só vou amar Jesus. Não, irmão, presta atenção. Aí você começa a amar a sua esposa com o amor de Jesus. Aí você ama o seu filho com o amor de Jesus. Aí você ama os seus irmãos como o Senhor amou os seus irmãos. Então você eleva-o ao seu amor para um nível muito mais elevado. E quando você está nessa posição, com um coração puro, cheio do Senhor Jesus, sem mistura nenhuma, então você tem um espírito inabalável. Então você começa a andar no Espírito. E é tão importante nós andarmos no Espírito. Porque, irmãos, se realmente nós andarmos no Espírito, nós nunca mais vamos ser enganados. Porque o Espírito nos mostra acerca de todas as coisas. 1 João capítulo 2, verso 27. Nós recebemos uma unção e ela permanece em nós. E a palavra diz que ela nos ensina acerca de todas as coisas. Todas as coisas, irmão. Sabe, irmão, se você vai comprar um carro ou não, a unção te ensina. Todas as coisas, irmãos, é acerca de todas as coisas. Então veja, nós nos metemos em tantos problemas, em tantas situações difíceis. Por quê? Porque nós só nos inclinamos para as coisas da carne. Então a nossa situação vai cada vez indo de mal a pior. Mas se nós nos inclinarmos para as coisas do Espírito, aí o que você vai ganhar? Vida e paz. Você vai deitar a cabeça no travesseiro e vai dormir. Amém? Então cuide com o seu coração, porque ele é muito enganoso. E quer ver quando diz respeito à nossa família, irmãos? Como nós colocamos as coisas na frente do Senhor. Ai, meu filho, né? Mas eu preciso amar ele antes de tudo, eu preciso amar ele. Você ama ele e não ama o Senhor? Você coloca o filho na frente do Senhor. Então você caiu no pecado de idolatria. Você está idolatrando seu filho. E daí você está cogitando no quê?
nas coisas da carne. Isso vai atrair para você o quê? Morte. E nós temos tantos testemunhos se pudéssemos falar tantas coisas, de irmãos que colocaram pessoas na frente do Senhor e perderam essas pessoas, irmão. Aí se conversava comigo ontem, de uma irmã que colocou o seu esposo na frente do Senhor. E na outra semana o esposo se foi. Ela comentava com os irmãos: eu gosto tanto do meu marido que eu vou abrir o coração para vocês. Eu nem queria que Jesus viesse, eu queria viver um pouquinho mais com meu marido, viver com ele e tal. E o marido se foi. E na outra semana o irmão perguntou: e agora, irmão? Agora eu anseio pela vinda do Senhor, eu quero estar com o Senhor, eu quero estar na glória. Agora você anseia, irmão. Agora você quer. Agora que o Senhor tirou o teu ídolo da tua frente, agora você quer ter uma vida com o Senhor. Veja, irmãos, como nós precisamos ter cuidado com o nosso coração. Porque se nós não cuidarmos do nosso coração, nós não vamos conseguir andar no Espírito. Né? E, Estênio, nós estamos acostumados a olhar as pessoas que nós achamos que andam no Espírito, são aquelas pessoas que vão falar com os irmãos e vão impostar a voz, né? Que vão falar em línguas, que dá um arrepio, né? Que falam de si mesmo: eu expulsei demônios, eu fiz isso, eu curei enfermos, né? E daí você: nossa, que homem espiritual. Não, irmão, foge disso. Isso não tem nada de espiritual. Porque uma pessoa espiritual é uma pessoa que segue o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus disse assim: aquele que dá testemunho de si mesmo, o seu testemunho não é verdadeiro. Nós temos um só que nós precisamos dar testemunho: só o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aliás, num livrinho muito importante do Tozer, que nós precisamos ter em casa, é o livro Os 5 Votos para Obter Poder Espiritual. E o 4º voto, ou o 5º, é: nunca receba glória de nada. O 3º voto é: nunca se defenda. Então são vários votos que nos fazem entender como nós precisamos andar na presença de Deus como irmãos espirituais, nunca recebendo glória de ninguém. E é tão massageador para o nosso ego quando algum irmão vem e diz assim, né? Nossa, esse irmão está uma fera, esse irmão está crescendo, como é bom estar aqui com o irmão, como é bom estar junto com vocês, eu queria ter um casamento como o de vocês, eu queria isso e aquilo. E às vezes nós podemos enxergar isso nos irmãos. Cuidado com a língua lisonjeira também, irmão. Ande mais daquelas pessoas que apontam o seu defeito, e mesmo que sendo dura com vocês, te fazem elevar de nível. Porque a língua lisonjeira, ela traz só morte. Ou seja, a língua lisonjeira, o que ela faz? Ela pende para as coisas da carne. E nós precisamos ser espirituais. E quando andamos no Espírito, realmente nós temos um coração cheio do Senhor Jesus. E o nosso espírito, então, se torna inabalável. Amém, irmãos? Um segundo ponto que nós precisamos considerar: como que nós vamos andar no Espírito se nós não estamos vigiando e orando? Olha, irmãos, nós estamos diante de uma sociedade que, de toda a história da igreja, é a que menos ora. É a que menos busca ao Senhor. É a que menos se rende ao Espírito Santo de Deus. Nós estamos, Paulo, quando vivia, ele disse que nós estávamos na última hora. Você imagina nós estamos nos últimos segundos da vinda do Senhor. As coisas que foram faladas estão se completando, estão acontecendo diante dos nossos olhos, todo dia, o dia todo, de dia e de noite. O Senhor se mostra diante de todas as coisas para nós, e mesmo assim nós continuamos cogitando apenas nas coisas da carne, nos inclinando, procurando indiretamente a morte. O Senhor, em Mateus capítulo 26, você lembra, antes dele ser crucificado, ele pediu para que os discípulos
ficassem com ele orando um pouco e eles não conseguiam. O Senhor levanta de vigiar, irmão. 26, capítulo 26, versos 41 de Mateus. Vigiai e orai. Por quê? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você precisa entender. Não pense que você é o super crentão. A carne dentro de você é fraca, irmão. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não subestime a sua carne. Quando subestimamos a nossa carne, nós nos fazemos escravo dela mesmo. Então, um segundo aspecto para que possamos ser irmãos realmente que andemos no Espírito é vigiar e orar. Quanto tempo você tem orado? Quanto tempo você tem gastado com o Senhor orando? Né? Talvez você fez um seguro do carro, você faz um seguro da casa, você faz um seguro de vida, você está guardando dinheiro, você está correndo atrás disso, daquilo, mas você não está vigiando e orando. E infelizmente você está só se inclinando para as coisas da carne. E quando você se inclina, irmão, para as coisas da carne, o pendor da carne é o quê? É morte, irmão. É muito mais fácil nós nos inclinarmos para o Espírito, porque nós vamos colher vida e paz. Mas para isso, como que nós vamos andar assim? Cuidando do nosso coração, vigiando e orando. E nós precisamos disso, irmãos, porque se nós não vigiarmos e orarmos, nós vamos ser cristãos marionetes na mão do diabo. Nós incorremos num erro de estar diante de uma reunião como essa, totalmente carnais, totalmente endurecidos pelo engano do pecado. A nossa mente está em qualquer outro lugar, mas não está aqui. É um lugar perigoso para você estar, irmão. Nós estamos diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele sabe o que você está passando, mas Ele já nos ensinou de antemão que nós precisamos vigiar e orar, porque o Espírito já está pronto, mas a nossa carne é fraca. E quais são as inclinações da carne? São essas que nos levam a nos separar dos irmãos, a nos separar das coisas espirituais, a cogitar somente nas coisas carnais, e não conseguimos então ter esse comportamento cristão, que é o comportamento adequado para uma vida espiritual equilibrada. Um terceiro aspecto também, irmãos, que nós precisamos entender, é o que Paulo fala lá em Efésios capítulo 6, verso 12, porque a nossa luta, irmão, não é contra carne nem sangue. Se você não tem isso em mente, você vai ficar em briga com os irmãos, o irmão te olhou de um jeito diferente, você já vai querer briga. Sabe, Paulo diz que nós precisamos ser cordatos. O que é um irmão cordato? É aquele irmão da paz. Onde chega, os irmãos estão em paz. Ou se está em briga, quando ele chega, as pessoas se reconciliam, porque ele é um irmão de reconciliação. Ele é longânimo, ele é amoroso. Mas, irmãos, existem irmãos que parece que são pólvora. Você faz assim, já acabou, seu irmão. Agora não somos irmãos, não me chama de irmão, agora eu sou o fulano. Chegou a hora, irmão, e já chegou, como o Senhor Jesus disse, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito. Paulo, em Romanos capítulo 1, 9, ele diz assim: o Deus a quem eu sirvo em meu espírito. Precisamos servir o Senhor no espírito. E no espírito que nós temos a comunhão com o Pai. No espírito que nós temos a intuição. Sabe, irmãos? O espírito que nós temos a consciência. Quando você está em espírito, você está consciente. Quando a sua mente está vagando por vários lugares, se alguém esbarrar em você, você morde a pessoa como um cachorro. Mas se você está consciente, se você está em comunhão com o Pai, se você realmente tem a intuição do Espírito, se alguém esbarra em você, você vai dizer: me perdoa. Você vai estar no Espírito. E essas são as três faculdades do Espírito: intuição,
consciência e comunhão. Se você está com comunhão com o Pai, orando, a palavra diz orai sem cessar, vigiando e orando. Se você tem a consciência, você está consciente. Porque um cristão que anda na carne, ele é como uma pessoa drogada, ele se torna inconsciente. Você sabe, irmão, alguns que já se drogaram aqui, você sabe que se você perde a consciência, você faz coisas depois de drogado que nunca você faria na sua plena consciência. E assim é quando andamos no Espírito. Sabe, irmãos, quando nós andamos no Espírito, nós estamos conscientes das coisas. E sabe, uma das consciências que nós precisamos priorizar é que realmente a nossa luta não é contra carne nem sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então você vai ser um irmão cordato, porque você sabe que a sua luta não é contra o irmão. O irmão falou de mim, mas a tua luta não é contra ele. Mas aconteceu isso, irmão. Mas se você realmente, como Paulo diz, está crucificando a sua carne na cruz, não importa se falarem mal ou se falarem bem de você. Você está consciente. Mas um cristão que anda na carne é um cristão inconsciente. E veja como nós precisamos ser conscientes. Se nós sermos conscientes, aí sim nós vamos começar a entender o nosso coração, nós vamos entender que precisamos vigiar e orar, nós vamos realmente entender, irmãos, que a nossa luta não é contra os irmãos, a nossa luta não é contra homens, a nossa luta não é contra o nosso carro, a nossa luta não é contra a nossa parede, a nossa luta, irmãos, é contra principados e potestades e governadores do mal. Se nós não termos essa consciência, nós poderíamos até nos candidatar para irmãos lutadores. Nós queremos lutar com a nossa própria força. Mas essa luta só vai nos trazer uma coisa: morte. Só morte. E daí talvez, depois de uma vida toda lutando, você vê que passou a vida toda. O seu tempo passou. E você não sabe quanto tempo tem, então você não tem tempo nenhum. Sabe, por isso que Paulo ele chama tanta atenção que nós precisamos hoje, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará ou te esclarecerá. Nós precisamos ser esclarecidos que se nós não andarmos no Espírito, nós somos pessoas que andam fora das suas faculdades espirituais. E quando nós andamos fora das nossas faculdades espirituais, nós estamos cumprindo todas as coisas que Paulo fala ali em Gálatas capítulo 5, que são o pendor da carne. Então realmente nós vamos estar com brigas, com facções, com divisões, com idolatria, com todas elas. E se nós fizermos uma autoanálise em nós mesmos, nós vamos pedir misericórdia do Senhor e dizer: Senhor, realmente, uma grande parte da minha vida, eu ando segundo a carne e não segundo o Espírito. Eu falo das coisas espirituais, como eu falei no começo. Eu leio a Bíblia, eu até oro, mas eu não tenho consciência, eu estou inconsciente. Sabe, irmão? Porque se nós termos essa consciência do Espírito, nós vamos conseguir discernir as coisas. Por que está acontecendo isso? Não vou fazer isso por causa disso. Irmãos, o Espírito Santo, ele é poderoso para discernir todas as coisas e nos guiar pelos caminhos corretos. Em todas as áreas das nossas vidas, irmão. Na criação de filhos. Falava para o Estênio ontem, cada filho é uma história. Cada filho tem a sua peculiaridade, né? Nós olhamos os exemplos dos irmãos que criaram seus filhos no caminho do Senhor, mas cada filho é uma dificuldade. Se nós não sermos iluminados pelo Espírito Santo de Deus e andarmos conscientes, irmãos, nós podemos perder os nossos filhos. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos
ser governado pelo nosso coração. E o nosso coração é tão bondoso para praticar o mal. Por isso que o Senhor, Paulo diz no capítulo 8 de Romanos, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Porque às vezes o que coopera para o nosso bem não é o bem que nós achamos bem. Aquilo para nós pode parecer mal naquela hora, mas o Senhor nos dá o bem, porque Ele é um Pai de amor. E nisso nós conhecemos o amor de Deus, quando Deus nos dá aquilo que nós necessitamos, ainda que às vezes seja correção. Porque nós somos corrigidos pelo nosso Senhor. Por que nós somos corrigidos? Porque nós andamos fora das nossas consciência espiritual. Nós andamos como drogados. Pessoas, irmãos que realmente têm o Espírito Santo de Deus, mas andam segundo a carne, se inclinam segundo a carne, e não segundo o Espírito Santo de Deus. Todo irmão, um recém-convertido, ele tem essa luta muito forte dentro dele, porque tem a carne que está muito forte, e o Espírito. E nós precisamos nos exercitar no Espírito, e daí nós vamos fazendo essa transição dentro de nós. Nós vamos deixando de ser carnais, e vamos nos tornando irmãos espirituais, se realmente nós escutarmos a voz do Espírito. O nome disso, sabe qual é? Conversão. A conversão é gradativa. A conversão não tem nada a ver com o novo nascimento. A conversão tem a ver com a salvação das nossas almas. A nossa mente, a nossa vontade e os nossos sentimentos vão sendo governados pelo nosso espírito. Aí sim, você pensa como Cristo, porque a palavra diz que nós temos a mente de Cristo. Aí sim, você se emociona como Cristo, porque as nossas emoções estão sendo governadas pelo nosso espírito. E daí você pensa, você se emociona, e daí a sua vontade agora começa a ser transformada à vontade de Cristo. E agora você tem vontade de servir os irmãos, você tem vontade de estar junto com os irmãos. O Senhor vai transformando esse ambiente dentro de nós carnal num ambiente espiritual, se nós escutarmos a voz do Espírito Santo de Deus. Então a salvação que Deus tem para nós vai muito além daquilo que nós pensamos. O Senhor nos livrou do inferno, amém. Mas Ele nos livrou de nós mesmos também. E a maior graça que o Senhor alcança em nós é vendo a sua glória nos seus filhos. Nisso é glorificado, nisso o Pai é glorificado, quando o irmão está glorificando o Pai através do Filho. A vida do Filho sendo formada em nós. Então o Senhor é glorificado. Mas como é importante nós termos esse recurso. Veja, irmão, o andar no Espírito não é só uma ordenança, ele é um recurso também. Você consegue entender? Como que você vai vencer o mundo? Andando no Espírito. Como você vai passar por situações difíceis da vida? Porque o Senhor nos disse que nesse mundo nós vamos ter aflições. Andando no Espírito. Então, andar no Espírito não é só o comportamento adequado de um crente, mas andar no Espírito também é o recurso que o próprio Cristo nos dá para que nós possamos vencer o mundo. Ele diz para nós não desanimar. Eu venci o mundo. Então nós precisamos nos animar e correr o mais depressa possível para que realmente nós possamos se adequar a uma vida espiritual equilibrada. Senão, nós vamos continuar apenas escutando o nosso coração. Senão, nós vamos continuar a não separando um tempo de vigília, de oração. E quando digo vigia é cuidando, lembrando sempre que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E em terceiro ponto, lembrar, irmãos, que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados e potestades. E um quarto ponto fundamental para nós, é lembrarmos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na noite de quinta para sexta eu tive um sonho com meu pai. Ele usava uma roupa marrom assim, sabe? Tipo uma de padre assim, tu lembra? E eu lembrei de uma coisa assim, tão corriqueira, mas eu lembrei. Parecia que eu estava vivendo aquilo
uma verdade. Nós entramos pela porta lateral do local, como sempre, né? E eu feliz ali. E quando eu olhei para a parte, lembrei disso quinta-feira, para a parte de trás do local, eu olhei que tinha um versículo lá no local. Mas eu nunca lembrei disso. Como é que eu fui lembrar disso? E o versículo que tinha lá atrás é assim, ó, Hebreus, capítulo 13, verso 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aí eu perguntei para o pai, por que esse versículo não está aqui na frente? Está lá atrás. Interessante, talvez foi algo que eu vivi com ele. E ele falou, porque meu filho, se o pregador que olhar para aquilo ali não crê nisso, como que o povo vai crer? Quem precisa olhar para aquilo ali quando estiver pregando o Evangelho e ter aquilo em mente é o pregador, não as pessoas que estão escutando. Então, se nós não termos essa realidade, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, nós vamos mudar o Evangelho, assim como a nossa sociedade está querendo fazer, que é atualizar a Bíblia, atualizando estratégias. Deus está tratando com o povo agora de uma maneira diferente. Por isso que nós não vemos mais milagres. O Senhor parou de trabalhar da forma daquela. Não, irmão, isso é o engano do diabo. O Senhor não muda. Quem muda somos nós. Nós precisamos ter isso em mente. Ele nunca mudou. Nele não tem nem sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente ele será o mesmo. Nós que mudamos. Ele nunca muda. Nunca muda. E na sexta-feira, na reunião de oração, por uma cristocidência, vamos dizer assim, o Rodrigo citou esse versículo. Quando ele citou esse versículo, então realmente o Senhor queria falar comigo. Mas veja, Hebreus capítulo 13, verso 7 diz assim, lembrai-vos dos vossos guias, os quais pregavam a palavra de Deus, considerando atentamente as suas vidas. Imitai a fé que eles tiveram. E daí o autor continua, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Irmãos, considerai. Precisamos considerar aqueles que têm nos pregado o Evangelho. Olhar para a vida dos irmãos. Graças a Deus, eu tive uma pessoa que eu posso dizer que era um homem espiritual, porque eu diariamente via meu pai orando, a manhã toda. Sabe? Não tinha como tu enganar ele. Se tu mentia para ele, pai, não tinha jeito. Ele acabava descobrindo. Não tinha como enganar ele. E realmente, irmãos, nós precisamos imitar aqueles que têm nos falado a palavra e têm pregado a palavra de Deus, considerando atentamente as suas vidas. Sabe, irmão, não estou pregando um discipulado exacerbado. Esse discipulado que nós estamos acostumados a ver, totalmente desequilibrados. Mas estou considerando com vocês, para nós olharmos para aqueles irmãos que são dignos de ser olhados. Nós, não estou dizendo você somente. Nós temos irmãos que são dignos de ser escutados. E a palavra diz assim, imitai a fé que eles tiveram. Porque a mesma fé, o autor quer dizer assim, Israel, a mesma fé que teu pai teve, tu pode ter também. Porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele nunca muda. Quem muda somos nós, irmãos. Nós precisamos ter essa consciência que nós precisamos andar dessa maneira, andar no Espírito. Porque quando nós andarmos no Espírito, nós vamos conseguir mudar a nossa família, mudar aqueles que estão perto de nós. E talvez hoje aqui nós estamos colhendo frutos de irmãos há 30 anos atrás, que oravam toda manhã, 5 horas por dia, 4 horas por dia. E veja, Klaus, o que nós vamos deixar para os nossos filhos? O que nós vamos deixar? Nós amamos tanto os nossos filhos, né? Como eu amo, mas qual é o legado que eu vou deixar para a minha filha? O que eu vou deixar para ela? Será que um dia ela vai poder se lembrar de mim como um homem espiritual?
Será que um dia ela vai poder se lembrar de mim como um homem que serviu a Deus? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar. Senhor, nós queremos realmente, Senhor, reconhecer as nossas fraquezas, as nossas debilidades. Muitas vezes, Senhor, te servimos apenas na nossa emoção, na nossa fragilidade, Senhor. Não estamos conscientes, Senhor, estamos como drogados na Tua presença, Senhor. A nossa mente vaga por muitas situações, Senhor. Temos deixado as coisas espirituais e nos inclinado realmente para as coisas da carne, Senhor. Não temos consciência do que é esse partir do pão, do que é esse momento, Senhor. Muitas vezes não temos consciência de nada, Senhor, mas te pedimos, tem misericórdia de nós. Nós sabemos que o Senhor é um Deus que é propício a nós, Senhor. Que as tuas misericórdias duram para sempre, Senhor. São as razões de não sermos consumidos. Que realmente, Senhor, nós tenhamos em mente que o nosso coração é enganoso, Senhor. Que não podemos andar por emoções. Que realmente, Senhor, nós precisamos vigiar e orar, Senhor. Que o espírito está pronto, mas a nossa carne é muito fraca dentro de nós, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a entender que nós não estamos em luta contra nenhum irmão, nenhuma coisa, nem algo desse mundo, Senhor. Mas que a nossa luta realmente é contra as hostes espirituais da maldade, Senhor. Realmente ilumina os olhos do nosso entendimento, Senhor, para que nós possamos proceder, Senhor, segundo o comportamento que o Senhor nos acha adequado, Senhor. Nos ajuda a andar no Espírito, Senhor, reconhecendo que o Senhor não muda, olhando para os testemunhos que temos recebido dos teus filhos que viveram antes de nós, Senhor, reconhecendo que o Senhor é o mesmo Deus do meu pai, é o mesmo Deus dos irmãos do passado, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, Senhor. Nos ajuda a enxergar que quem tem mudado somos nós, quem tem se afastado de Ti somos nós, quem tem deixado as coisas espirituais somos nós, e nos ajuda, Senhor, a prosseguir para o alvo, para que possamos juntos, Senhor, todos nós, reconhecer as nossas fragilidades e andar no Espírito, porque realmente nós recebemos a unção que o Senhor nos deu, Pai, e ela nos ensina acerca de todas as coisas, Senhor. Nos ajuda no nosso dia a dia, Senhor. Não nos deixa distrair, Senhor, mas nos mantém compenetrados, vigilantes, Senhor. Vigiai e orai. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a nos fortificarmos através da Tua palavra, entendendo que a Tua palavra é a verdade que precisamos, Senhor. Nos ajuda a tocar no pão e no cálice, Senhor, com realidade, Senhor. Não como uma brincadeira, Senhor, ou de uma forma religiosa, Senhor, mas que nós possamos ter entendimento, consciência daquilo que nós estamos fazendo, Senhor. Da onde o Senhor nos colocou, que realmente o Senhor já nos colocou assentados nas regiões celestiais com Cristo, Senhor. Realmente o Senhor nos tirou de um império de trevas, que o Senhor já nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, Senhor. O Senhor nos fez participantes, Senhor, do Teu reino, do Teu amor, da Tua graça e da Tua misericórdia, Senhor. Por isso nos ajuda cada irmão em cada debilidade, Senhor. Nós reconhecemos que realmente as nossas faltas são muitas, mas que a Tua graça é maior, o Teu amor é maior que tudo isso, Pai. Nos ajuda, Senhor, a sermos bons trabalhadores da Tua seara, Senhor. Não queremos ser vasos de desonra, mas queremos ser vasos de honra, Senhor. Produz em nós esse coração aquebrantado, Senhor, que reconhece os seus pecados, reconhece as suas debilidades, se aquebranta diante de Ti, Senhor. Porque nós sabemos que um coração aquebrantado, o Senhor nunca despreza, Senhor. Nos ajuda também a ter um coração puro, Senhor, para que realmente possamos andar em espírito, Senhor, e não satisfazer as concupiscências da carne, Senhor.
Nos ajuda a ser irmãos amorosos, irmãos tranquilos, cordatos, benignos, com domínio próprio, Senhor. Nos ajuda a realmente produzir o fruto do Espírito, Senhor, através das nossas vidas, das nossas atitudes, nunca buscando o bem próprio, mas sempre cuidando dos interesses do nosso Mestre, Senhor. Que o santo temor possa descer no nosso meio, Senhor. O temor da Tua presença, o temor da Tua graça e do Teu amor, Senhor. Para que possamos cada dia nos arrepender, Senhor, dos nossos caminhos maus. E acende, Senhor, a nossa consciência espiritual. Queremos ser irmãos conscientes, Senhor. Irmãos que andam conscientemente na Tua presença, Senhor. Porque se andamos de qualquer jeito na Tua presença, Senhor, é porque estamos fora da nossa consciência, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a termos essa consciência, Senhor. Não queremos ter uma consciência, Senhor, fragilizada, Senhor. Mas queremos realmente que o Senhor cresça no nosso meio, para que possamos crescer juntos como igreja, como Teu corpo, para que nenhuma divisão, nenhuma facção, nenhuma idolatria, nem ciúmes, iras, contendas, bebedices, glutonarias ou coisas parecidas com essa, Senhor, haja no nosso meio, mas que possamos realmente produzir frutos e frutos dignos de arrependimento para a edificação da Tua casa, Senhor. O Senhor conhece todas as nossas debilidades. O Senhor sonda os corações. O Senhor não olha a aparência, Senhor. Por isso, realmente, nós necessitamos mais um dia da Tua misericórdia e do Teu amor, Senhor. E Te dou graças, porque mais um domingo eu posso pregar que o Senhor morreu por todas essas nossas debilidades, por todas essas nossas fraquezas e fragilidades, Senhor. O Senhor se entregou, Senhor, como uma ovelha muda, sofreu calado por todos os nossos pecados. Nós Te agradecemos e Te louvamos com temor e tremor na Tua presença, mas nós Te reconhecemos como único e suficiente Salvador das nossas vidas. Te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.